Bioquímica, química da vida. Bioquímica ou química da vida é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. O conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no seu interior envolve matéria e energia e é conhecido como metabolismo, do grego mudança. As reações metabólicas que se referem à síntese de substâncias em um organismo, ou seja, a partir de moléculas mais simples são criadas moléculas mais complexas, é denominada anabolismo. O anabolismo só ocorre em alta energética. Caso esteja em baixa energética, acontece o catabolismo. Catabolismo corresponde às reações metabólicas para fins de obtenção de energia. A propriedade que os seres vivos têm de regular seu ambiente interno para mantê-lo estável denominamos homeostase ou homeostasia. Assim, a química permite e controla a vida. Após análise de qualquer ser vivo, separamos as substâncias em inorgânicas e orgânicas. As substâncias inorgânicas são simples, formadas por moléculas pequenas e facilmente encontradas fora dos seres vivos, como água e sais minerais. As substâncias orgânicas são mais complexas e apresentam moléculas de tamanho maior, onde encontramos cadeias de átomos de carbono. Essas substâncias encontram-se normalmente associadas aos seres vivos, como proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e vitaminas. A porcentagem dessas substâncias no corpo dos seres vivos varia nos diferentes grupos e em células dos diferentes tecidos, mas a água é a substância mais abundante, 75 a 85%. As proteínas correspondem entre 10% e 15%, os lipídios entre 2% e 3%. Glicídios, ácidos nucleicos e sais minerais ocorrem em porcentagem de 1% cada. Os nutrientes necessários em maior quantidade para a célula são chamados de macronutrientes: água, proteínas, lipídios e glicídios. Já os encontrados em pequena quantidade são os micronutrientes, sais minerais e vitaminas. De acordo com a função que desempenham nas células, podem ser classificados como energéticos, glicídios e lipídios, construtores, proteínas, reguladores, sais minerais e vitaminas. Substâncias inorgânicas. A água. A água é o componente químico mais abundante nos seres vivos e no planeta. É uma substância inorgânica associada ao surgimento e manutenção da vida. Sua molécula simples é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, dispostos espacialmente em ângulo. A disposição dos átomos torna a molécula polar, isto é, com uma zona negativa e uma zona positiva. A atração entre cargas opostas favorece a associação entre moléculas de água, de tal forma que a ligação é forte e denominada coesão, ligação intermolecular. A coesão forma uma tensão superficial, que permite que insetos andem e até copulem sobre a água, sem afundar. Ainda é responsável pelo alto calor específico da água. Precisa de muito calor para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Característica que mantém a temperatura constante por mais tempo, mantendo o metabolismo celular. Além disso, dificulta a mudança de estado físico da água, alto calor latente, consumindo grande quantidade de calor da superfície com as quais está em contato, fazendo com que resfriem, mecanismo de redução de temperatura corporal por vaporização. Ao passar para o estado sólido, solidificação, a água é o único fluido que se expande. Se torna menos denso que a forma líquida.
Como o gelo flutua, existe vida em ambientes aquáticos de regiões temperadas e frias. Favorece também a ligação com outras moléculas polares, o que chamamos de adesão. Seu grande poder de adesão permite à água envolver moléculas de soluto dissociando-as. Essa propriedade de dissolução lhe confere o título de solvente universal. Por causa dessa característica, a água é capaz de transportar substâncias dentro e fora dos seres vivos. A água não se adere a moléculas apolares como lipídios, formando gotinhas sobre superfícies enceradas ou oleosas. As substâncias que se dissolvem na água são denominadas hidrofílicas e as que não se dissolvem, hidrofóbicas. A coesão e a adesão são responsáveis pela propriedade física da água e outros fluidos de subirem ou descerem por paredes de tubos finos, capilares, ou de se deslocar por curtos espaços existentes em materiais porosos, como tecido de algodão ou esponjas, ainda que estejam contra a força da gravidade, propriedade denominada capilaridade. Nos seres vivos, todas as reações metabólicas ocorrem com participação da água. Síntese por desidratação. Aminoácido 1 mais aminoácido 2 ocorre uma ligação peptídica, resultando em um peptídeo mais água. Catabolismo por hidratação. A sacarose, em presença de água, sofre reação de hidrólise formando glicose mais frutose. A queda do teor de água nas células e no organismo abaixo de certo limite gera uma situação de desequilíbrio que caracteriza desidratação. Ainda, a água atua na manutenção da temperatura de animais e plantas terrestres pela transpiração. A taxa de água em um ser vivo depende de 3 fatores: metabolismo, diretamente proporcional, idade, inversamente proporcional, e é diferente em cada espécie. Até a próxima!